Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos juntos para mais uma leitura bíblica em ordem cronológica. Eu sou Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. Nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e entregar o plano perfeito do Criador do início ao fim. Então prepare a sua Bíblia, sua mente e seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. E depois da euforia da travessia do Mar Vermelho, o povo entra na realidade do deserto. Hoje vamos ler Êxodo capítulo 16, Êxodo 17. Vamos fazer alguns comentários sobre a batalha que veremos no capítulo 17 e também no capítulo 18. Nós veremos hoje, meus irmãos, que a liberdade traz novas responsabilidades e que o deserto é o lugar onde Deus treina a confiança do seu povo. Amém? Então prepara sua Bíblia aí que vamos juntos para Êxodo, capítulo 16. O maná e as codornas. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Você nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão? O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus que os tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele, não contra nós, que vocês reclamaram. Pois, afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem e o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Digo-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficaram sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento, e no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia no deserto, ficou uma coisa parecida com escamas finas, como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que eram. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhe disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa. E fizeram assim os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais. E não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhe disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso, separado para Deus o Senhor. Nesse dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolha esse alimento durante
durante 6 dias, porém no sétimo, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso. E foi por isso que no sexto dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deverá sair de casa. Assim, o povo não trabalhou no sétimo dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medição padrão, que tinha 20 litros. Êxodo, capítulo 17. A água da rocha em Refidim. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro. De acordo com as ordens de Deus, o Senhor, eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando com Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Irmãos, aqui em Êxodo, capítulo 17, do verso 8 a seguir, nós vamos entrar num momento crucial. Assim que terminarmos essa leitura, eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Então vamos lá. Êxodo 17, verso 8. Guerra contra os amalequitas. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram a pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Forte demais, né, irmãos? Nós vemos aqui a batalha contra os amalequitas em Êxodo 17, verso 8 ao 16. A gente vê um inimigo inesperado. Eu acredito que alguns de vocês perguntam quem eram os amalequitas. Os amalequitas eram os descendentes de Esaú. Lembra lá em Gênesis, o irmão de Jacó? Então, eram descendentes desse irmão, Esaú. Eles eram um povo nômade e guerreiro. Eles não ficavam no mesmo lugar e viviam guerreando para conquistar
terras, né? A sua característica aqui é que eles atacaram Israel de forma traiçoeira, sem provocação, atingindo os mais fracos e os que estavam na retaguarda. E o que a gente aprende? Israel tinha acabado de ver grandes milagres, milagres incríveis, né? Inclusive o Mar Vermelho, o maná, a água da rocha, mas o deserto ainda guardava grandes perigos. E esses ataques mostram que a jornada de fé, meu irmão, não é isenta de lutas. Teremos lutas e teremos aflições na caminhada com Cristo. Mas em todo o tempo o Senhor nosso Deus, Ele nos dá escape. Nós vemos também uma estratégia que veio do céu. Moisés ele foi para o monte. Enquanto Josué estava liderando a batalha lá no vale, Moisés subiu ao topo de uma colina. Subiu com o cajado de Deus nas suas mãos. Isso já nos mostra, meu irmão, que a vitória não era apenas física, ela era espiritual. Amém? E as mãos levantadas? Quando as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava, Amaleque vencia. Ou seja, esse é um ponto central. Ou seja, o símbolo de oração, de intercessão. As mãos levantadas de Moisés simbolizam a oração incessante e a dependência de Deus nessa batalha espiritual. Não era a força de Moisés, meus irmãos, mas a fidelidade de Deus ativada pela oração. Aleluia! E a importância do cajado? O cajado era um instrumento de milagres. A gente viu o cajado como instrumento de milagres nos milagres anteriores. Agora o cajado é um símbolo de autoridade e da presença de Deus na hora da intercessão. Forte, né? Bem forte. Nós vimos também nessa batalha como é importante ter um apoio. A gente vê Arão e Hur. Moisés, ele não conseguiu manter os braços sozinhos erguidos. Então, Arão e Hur vieram em seu auxílio, segurando seus braços. Nós tiramos daí uma lição de liderança e comunidade. Isso é uma imagem poderosa, meu irmão, de como a liderança precisa de apoio e como na batalha espiritual ninguém vence sozinho. Por isso que o Senhor nosso Deus nos chama para ser igreja, ter unidade em meio aos irmãos, porque um ajuda o outro. Aleluia, tá chovendo por aqui. Porque se um cair, o outro levanta. E como na batalha espiritual, ninguém vence sozinho. Amém? Nós precisamos uns dos outros para nos sustentar. A vitória, meus irmãos, não foi de um só, mas sim de uma equipe. Aleluia. E vemos aqui também a importância da persistência. Eles não desistiram até que o sol se pôs, né? Até que o sol se pusesse e garantindo ali a vitória completa. Deus é maravilhoso. Aleluia. E teve um grande veredito divino, meu irmão. O Senhor é a minha bandeira. Lembra? Jeová Nissi. Após a vitória, Moisés construiu um altar e o chamou de O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Isso celebra o nosso Deus como nosso capitão. É aquele que nos dá a vitória. Vamos seguir. Êxodo, capítulo 18. Jetro visita Moisés. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito, sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-os do Egito. E disse, louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora, sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifícios a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. Moisés escolhe ajudantes. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite.
Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor? Desde a manhã até a noite. Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, eles vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. Eu explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito, você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes a lei de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim, será melhor para você, pois eles os ajudarão neste trabalho pesado. Se você fizer isso e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou-se para casa. Nós vamos ver, meus irmãos, que o tempo que Moisés e o povo de Israel vai ficar no deserto, nós vamos entender que o deserto não é apenas um caminho. O deserto é uma escola, meus irmãos. E isso acontece com a gente, que somos servos do Senhor. Quando vamos para o deserto é que Deus quer tratar com a gente. E vamos resumir, capítulo 16 de Êxodo, nós falamos sobre o povo murmurando por fome e Deus respondeu com maná, o pão do céu. E as codornizes, as codornas, porque eles queriam carne. É em Êxodo 16 que Deus estabelece o ritmo de colher apenas o necessário para o dia, ensinando-nos a depender diariamente do Senhor, embora nós somos desobedientes, A gente viu que o povo de Israel desobedecia quando o Senhor falava, o alimento é para hoje, eles iam lá e guardavam. Assim somos nós. Em Êxodo 17, nós vimos a falta de água gerando crise no meio do povo. E Deus ordenou que Moisés fira a rocha em Horebe, e dela sairia água. E saiu. Também nós vimos a primeira batalha contra os amalequitas. Inclusive nós falamos, sobre essa batalha, onde a vitória dependia das mãos de Moisés levantava ao alto. Mas em tudo nós vemos que o Senhor, em tudo vimos que Moisés mostrou dependência do Senhor para vencer, E resumindo aqui em Êxodo 17, nós vimos o Senhor dando, a Moisés uma estratégia lá no monte, enquanto Josué lutava no vale. Nós entendemos um pouquinho o significado das mãos levantadas de Moisés, que significa oração e intercessão. Nós vimos também a essencialidade de Arão e Hur no sustento da liderança, que nós precisamos sim caminhar juntos. E nós vimos também a proclamação Jeová Nissi, que é o significado da vitória. O Senhor Deus é a nossa bandeira. Aleluia! Vimos também em Êxodo, capítulo 18, o reencontro de Moisés com seu sogro Jetro. Nós vimos um dos primeiros exemplos de liderança e delegação. Jetro aconselhando Moisés a dividir o peso do julgamento do povo com os outros homens capazes também, Para ele não ficar tão cansado. E eu quero deixar uma reflexão aqui. Meus irmãos, o maná, ele caía todos os dias, mas não podia ser guardado para o dia seguinte, exceto no sábado, que o Senhor dava na sexta-feira o dobro, para que eles ficassem o sábado descansando. Isso nos ensina que a experiência com Deus de ontem, a experiência que Deus nos deu ontem, ela não serve para hoje. Nós precisamos buscar o nosso pão diário. O Senhor é o pão da vida que desceu do céu. É o pão que vem todos os dias, todas as manhãs para alimentarmos. E eu venho com aquela pergunta de reflexão final. Moisés precisou de Arão e Hur para segurarem seus braços na batalha e de Jetro para organizar sua liderança. E eu lhe pergunto, você tem permitido que as pessoas enviadas por Deus te ajudem a carregar o peso da sua missão? Ou está tentando lutar sozinho? Assim como Moisés precisou de Arão e Hur para manter seus braços erguidos na batalha contra o povo de Amalequitas.
Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida para te sustentar quando as suas forças se esgotam? E eu faço mais uma pergunta. E você? Tem sido um Arão ou um Ur na vida de alguém? Reflita sobre isso. Somos igreja, somos o povo de Deus. Precisamos ser bênção na vida de alguém. Precisamos ajudar, liderar e sermos liderados. Eita glória! Antes de terminarmos, vamos fazer a nossa oração? Pai Santo, Pai querido, obrigado porque o Senhor é a nossa rocha e é o nosso maná. Assim como o Senhor sustentou Israel no deserto, cremos que não nos faltará o necessário para hoje. Dá-nos humildade para aceitar conselhos e força para manter nossas mãos levantadas em oração até que a vitória final venha. Eu oro em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. Se este episódio falou seu coração, não se esqueça de compartilhar com um amigo seu que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no nosso próximo episódio, viu? Onde continuaremos desvendando a história da salvação, um passo de cada vez. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.